Olá, bem-vindo à última edição, programa da TVEJA que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Ao meu lado estão o editor de Brasil, Pedro Dias Leite, e o repórter de economia, Marcelo Sacati. Bem-vindos, meninos. Bom, a capa dessa semana, delação do Odebrecht. Pedro, finalmente colocamos a mão na delação. Essa reportagem feita pela sucursal de Brasília, pelo Robson Boninho, Thiago Bronzato e Daniel Pereira, é uma reportagem dessas que a gente diz que são uma bomba. E como a Odebrecht comprava o poder aí, que é a chamada da nossa capa? É o seguinte, para o leitor entender a amplitude da coisa, os repórteres colocaram a mão nas 82 páginas da delação do diretor de Relações Institucionais da Odebrecht em Brasília. Isso daí era basicamente o quê? O lobista da Odebrecht. Ele conta em detalhes como ele distribuiu o dinheiro para o PMDB. A reportagem até brinca que o PMDB agora vai ser chamado PMDBrecht. Porque assim, tem cerca de 40 políticos, 68 milhões de reais em propinas. E ele não narra só assim, o fulaninho recebeu. Olha, a MP tal, que defendia nossos interesses, eles fizeram isso, criaram as dificuldades, venderam as facilidades e depois cobraram X milhões. O pagamento desses X milhões foi feito de tal forma. Atinge em cheio o presidente Michel Temer, confirmando já com mais detalhes uma história que a própria revista tinha publicado, de que ele pediu 10 milhões de reais num jantar no Jaburu, quando ele era vice, e recebeu essa quantia. Agora, com essa delação, a gente sabe exatamente como foi dividido o dinheiro e para quem foi. Atinge todo o núcleo dele no Palácio do Planalto, o ministro Eliseu Padilha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ministro Moreira Franco, o ex-ministro Romero Jucá, todos eles aparecem nessa delação do Cláudio Melo Filho, que é esse ex-diretor do Odebrecht, recebendo dinheiro em episódios muito concretos de cobrança de pagamento em razão disso. A matéria, inclusive, fala de alguns que não tinham nenhum pudor em pedir dinheiro, né? Não, exato. Inclusive para as MPs, que isso chama atenção, assim, a política sendo feita de acordo com os interesses da Odebrecht, né? Então as leis se adequando ali às necessidades da companhia. Tem um e-mail do próprio Marcelo Odebrecht sobre esse jantar com o agora presidente da República. Ele fala assim, depois de muito choro, decidi contribuir com 10 milhões de reais. E tem uma coisa que é quase lúdica ali, que assim, são os apelidos, porque tudo isso, é bom deixar claro, tem sempre essa divisão entre mas era só caixa 2, era só oficial, não. Todo esse dinheiro, esses quase 70 milhões de reais, saiu do tal Departamento de Operações Estruturadas do Odebrecht, que é, em prol da clareza, o Departamento de Propina. Ou seja, é tudo dinheiro sujo que vinha da corrupção nas obras que a empreiteira tinha com o poder e era destinado ao pagamento de propina. Como eles usavam a propina, aí há mil jeitos. E tanto era assim que todos os políticos eram referidos pelos apelidos. E é triste, mas se não fosse engraçado, não fosse triste, tem uma nota engraçada, que são os apelidos como eles chamavam cada um dos políticos. Sim. O Gedel é Babel, o Jucá é Caju. Tem outros apelidos menos lisonjeiros aí que as pessoas podem ver. Então nós temos os nomes dos políticos, os apelidos deles, os episódios e os valores. Assim, raramente a gente consegue numa reportagem mostrar de forma tão clara, né, como funcionava, para quem funcionava. É uma capa que ela de fato entrega 100% o que a reportagem do Boninho, do Bronzato e do Daniel tem, de como a Odebrecht comprava o poder. É muito impressionante. Pedro, e a matéria fala também que o Jucá era o menino de recados, digamos assim, do Renan, né, que é outro personagem de uma matéria dessa semana que aí foi feito aqui em São Paulo pela sua equipe. Exato. Menos menino de recados e quase um parceiro de negócios ali. O Odebrecht falava com um e falava com o outro. E o Renan, que também aparece em vários desses episódios da delação, foi protagonista de um episódio grave aí nessa semana, que foi essa crise institucional, como muitas pessoas se referiram. A reportagem feita pelo Renato Onofre aqui e também pela Larissa Borges de Brasília em conjunto, mostra ali a sucessão de erros que levou a isso.
Primeiro, a questão do Dias Toffoli lá atrás pedindo vistas de um processo que já estava 6-0, ou seja, muito difícil de que fosse revertido e que afastaria o Renan do cargo. Depois, a decisão do Marco Aurélio, pouco prudente, de, numa maneira monocrática, ou seja, sozinho, afastar um presidente de outro poder. E o terceiro ponto é a cambalhota jurídica, a jabuticaba jurídica que o Supremo teve que dar. Sim, a gente pensa, o Supremo fez isso para pacificar o país. De certa maneira, sim. Mas é um órgão que até então tinha a imagem completamente intacta perante as ruas, foi arranhada, porque eles fizeram... O Supremo não tem que defender a estabilidade, o Supremo tem que defender a Constituição. Exatamente. E agora, uma coisa que fica bem clara, assim, que é interessante da reportagem, é justamente mostrar assim, como o STF também tem suas politicagens ali, né? Então, a ligação da Carmen Lúcia para o Temer, e aí, o que era uma coisa que talvez a população não imaginasse que acontecesse, assim, né? O STF estava blindado. Isso tudo que eu falei, disso. Quem lê jornal bem e quem lê o site da Veja bem, já sabia das atrapalhadas todas. O que a reportagem acrescenta, e que eu acho muito interessante, é isso que você está falando, Fernanda. Ela conta em detalhes todos os bastidores, as negociações, quem acionou quem para conseguir... o Gilmar Mendes lá da Suécia liga para o Fernando Henrique, que fala com a Aécio, que é mineiro como a Carmen Lúcia. Toda essa intrincada rede de relações entre eles está muito bem demonstrada na reportagem, porque é isso, o mundo jurídico tem... A gente acha que é só isso, mas não, está cheio não está blindado ali de negociações políticas nos bastidores, exatamente. Bom, duas outras reportagens importantes essa semana, ambas feitas por Marcelo Sacati, nosso repórter de economia. A primeira delas é justamente sobre a aposentadoria. Então, Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, essa conta não fecha, é o nome da matéria, e fala do salto no número de aposentados. Então, até 2050, a tendência é que triplique o número de aposentadorias no Brasil. Isso mesmo. O fato da semana, o governo apresentou, enviou ao Congresso a tão falada reforma da Previdência, que, diga-se de passagem, é bom deixar claro, não é uma questão que o governo Temer elegeu como prioridade. Fernando Henrique fez a sua tentativa de reforma, o Lula fez a sua tentativa de reforma e a Dilma Rousseff também fez, porque é uma coisa que é apartidária. É um fato inequívoco de que a taxa de natalidade tem caído da população brasileira, nascem menos bebês e a expectativa de vida tem subido e as pessoas vivem mais. Então, é uma conta que, assim, como funciona a Previdência? Basicamente, quem está na ativa contribui com parte do seu salário, esse dinheiro vai e banca a aposentadoria de um número menor de pessoas. Só que na medida em que aumenta o número de pessoas com mais de 65 anos e vai ficando estagnado o número de pessoas em idade ativa, esse equilíbrio vai sendo colocado em xeque. E a sua matéria, ela fala de, assim, a gente teria duas outras opções se não mexêssemos na Previdência. Ou aumentar os impostos, ou aumentar a dívida pública, né? Exato. Então... São duas que a gente considera, né? Não só a gente, né? Economistas, especialistas consideram que são duas opções, na verdade, falsas opções, porque elas não estão mais à mesa. O Brasil já tem uma das cargas tributárias, né, mais altas no mundo, né? Assim, a economia já está sufocada, empresários e consumidores já não tem muito mais espaço na renda para investir ou consumir. E a segunda opção é o aumento da dívida pública, que também já está num patamar que o mercado, quem compra os títulos do governo para financiar o país, já começa a dizer, olha, será que isso é sustentável? Então, meio que, olha, tem que fazer a reforma para garantir a aposentadoria de todo mundo no futuro. Bom, a segunda reportagem de economia me deixou realmente muito preocupada, Marcelo. A crise do camarão. Está faltando camarão no Brasil. Pois é. Camarão que nunca foi um prato exatamente popular no Brasil, né? É um prato que é associado à elite, uma coisa chique que você come eventualmente. E neste ano a situação ficou mais complicada ainda. Tem uma doença chamada vírus da mancha branca, que ela existe em todos os grandes países produtores de camarão, já existia no Brasil, mas o que aconteceu neste ano foi que ela atingiu em cheio os dois principais estados produtores do país, que são Ceará e o Rio Grande do Norte.
houve uma matança generalizada, esse vírus é muito letal, ele cai num viveiro, assim, num cativeiro de criação de camarão, em questão de dias, mata todos os camarões que estão lá presentes. A produção nacional neste ano deve cair 25%, Uau. ou mais. E o país não pode importar camarão por causa de uma barreira sanitária. Os criadores alegam que se você importar Na verdade, é mais protecionista, pelo que você disse ali, assim, ela está travestida ali de barreira sanitária. Existe de fato essa barreira, mas ela, no fim, tem esse caráter protecionista. Ou seja, você não pode importar o camarão sob a alegação de que você pode trazer uma doença, mesmo que o camarão já esteja morto e congelado. Aí é a regra básica da economia, da oferta e da demanda. Se você tem uma demanda por camarão e a oferta diminuiu, qual é o efeito? O preço sobe, e é o que já tem ocorrido já há alguns meses. O preço no atacado subindo 75%, não sobe tanto para o consumidor final, porque se você subir 75%, aí ninguém compra mesmo, né? Fica um absurdo. Mas vai subir para o consumidor, está subindo 25%, 30%. Mas então, assim, se essas barreiras protecionistas caíssem, então não necessariamente o camarão fosse um prato de elite, poderia ser vendido mais em conta. Poderia ser mais acessível, pelas leis da economia, exato. Como você mesmo disse, ele seria um pouco mais acessível. Eu vou sugerir no Bons de Garfo, outro programa aqui da TV, já o prato que a minha avó fazia ali no Rio de Janeiro, que é camarão com chuchu. É bom que você bota pouco camarão, bastante chuchu, ele pega o gosto. Vai ser o clássico da Zona Norte do Rio ali. É uma alternativa para driblar essa escassez do camarão. Tem até uma música da Carmen Miranda, né? Que É verdade. Legal, gente, muito obrigada pela presença. Marcelo, volte mais vezes. Obrigado, Pedro, você que é uma voltarei. presença sempre... Só um habituê quase do programa. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. E a você que nos acompanhou, obrigada, uma boa semana, boa leitura e até o próximo programa.